Você já se perguntou por que alguns filmes de terror ficam com você dias após assistir? Não por conta de sustos baratos, mas porque mexem com algo mais profundo? No vídeo de hoje eu vou explorar filmes que ultrapassam o terror comum, misturando rituais proibidos, seitas perturbadoras, tradições ancestrais, fanatismo religioso, vampirismo existencial, e eu também vou falar de histórias baseadas em lendas urbanas, outras que te fazem questionar também a própria sanidade e algumas tão bizarras que parecem ter sido arrancadas de um pesadelo coletivo. Se você acha que já viu de tudo no mundo do horror, esse vídeo vai te provar o contrário. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Imagina que você começa o seu primeiro turno policial sozinha numa delegacia desativada durante a noite. É com essa premissa simples, mas poderosa que Last Shift prende o espectador do começo ao fim do filme, dirigido por Anthony Di Blasio. O filme acompanha Jessica Lauren, uma policial novata que recebe uma missão aparentemente tranquila: guardar o prédio até que uma equipe chegue para remover o restante das evidências e materiais da delegacia, que está sendo oficialmente fechada. Mas o que era para ser só uma noite monótona, rapidamente se transforma em um pesadelo real e sobrenatural. À medida que as horas passam, a Jessica começa a ouvir vozes estranhas, vê objetos se moverem sozinhos e presencia eventos completamente inexplicáveis. Só que o que ela está enfrentando não é apenas uma energia ruim, é o legado macabro de uma seita satânica cujos membros cometeram suicídio em massa naquele mesmo local um ano atrás. Eles acreditavam que poderiam transcender a morte e se unir ao reino do inferno, e de alguma forma a sua presença ainda assombra cada canto daquela delegacia. O mais interessante é que o filme constrói o terror com poucos recursos, apostando em efeitos práticos, iluminação e também um ótimo design de som, que é algo que chama atenção em filmes de terror. As alucinações da Jessica também é algo que a gente fica se perguntando se era real ou não, e elas se tornam mais frequentes conforme o filme vai passando. E é também como se o prédio inteiro estivesse vivo tentando quebrar a sanidade mental dela. Começando com uma policial confiante e terminando com alguém completamente consumido pelo medo e pela dúvida. Eu acho que eu ficaria paranoica igual ela, né? Ainda mais ter que cuidar de uma delegacia à noite e assombrada. Last Shift também se destaca pelo uso inteligente do espaço. A delegacia é pequena, claustrofóbica e cada corredor parece fechar um pouco mais a cada minuto. É aquele tipo de terror psicológico que não te deixa respirar, porque tudo se passa em um local só, é como se você não conseguisse fugir dali. Claro que alguns espectadores mais experientes no gênero podem achar certos momentos previsíveis, como sustos repentinos ou elementos de possessão, mas o que realmente segura o filme é o clima denso, perturbador e sem alívio. Você termina o filme se perguntando o que era real e o que era delírio da personagem, e se tudo tivesse conectado ali de forma muito mais sombria do que parecia. Se você gosta de filmes com atmosfera sufocante, seitas demoníacas e questionamento psicológico, Last Shift é uma pérola do terror independente que merece ser vista e discutida. Poucos filmes de terror conseguem ser tão incômodos e viscerais quanto Eden Lake. E não tô falando de monstros, fantasmas ou forças sobrenaturais. O terror aqui é o humano, real. A história começa de forma inocente. A Jenny e o Steve, um casal apaixonado, decide passar o final de semana num lugar tranquilo, às margens de um lago afastado, cercado por natureza. É aquele tipo de viagem que deveria ser relaxante, quase romântica, mas logo tudo começa a sair do controle. Eles se deparam com um grupo de adolescentes locais, barulhentos, desrespeitosos e provocativos. O que inicialmente parece apenas um incômodo típico se transforma rapidamente em algo muito mais sombrio e violento. As provocações viram ameaças, as ameaças viram agressões, e sem perceber, o casal tá completamente encurralado por uma juventude sem limites, sem empatia e sem medo de consequência. E o que torna Eden Lake tão assustador é justamente isso: a ausência de lógica ou arrependimento por parte dos agressores. Não tem um motivo para a violência e também não tem redenção. E essa é a falta de explicação que mais choca, porque no fundo a gente sabe que esse tipo de maldade existe. É aquele tipo de filme que não te dá tempo para respirar, ele te coloca no meio da tensão e não alivia, te forçando a encarar o lado mais cruel do comportamento humano. Não espere heróis clássicos ou finais confortáveis. Aqui o foco é a sensação constante de impotência, o medo de ser destruído aos poucos pela maldade banal do dia a dia. Jenny, interpretada com muita intensidade, vai sendo levada ao limite físico e emocional, e a gente acompanha a sua luta por sobrevivência com o coração apertado. O mais
mais perturbador é que tudo soa possível. Você termina o filme pensando: nossa, isso poderia acontecer comigo ou com qualquer pessoa, né? E é exatamente isso que o impacto de Eden Lake, ele não quer só assustar, ele quer incomodar, provocar reflexão. Faz você pensar o que leva alguém à violência gratuita, sobre até onde vai a impunidade e o quanto a sociedade às vezes fecha os olhos para algo que está acontecendo bem ali do lado. Não é um filme leve e definitivamente não é para todo mundo, tá? Mas se você busca um filme de terror realista, cru e provocador, que mexe com o seu estômago e com a sua cabeça, Eden Lake é uma experiência que você não vai esquecer tão cedo. Existem filmes que assustam e existem filmes que assombram. The Eyes of My Mother entra nessa categoria, um horror silencioso, perturbador, contado com frieza de quem já perdeu qualquer traço de humanidade. A história acompanha Francisca, uma menina que cresce isolada com seus pais numa fazenda afastada. Sua mãe, uma cirurgiã vinda do exterior, ensina desde cedo tudo o que sabe sobre anatomia. E não é apenas na teoria, ela mostra cirurgias em animais com a maior naturalidade, como se quisesse preparar a filha para um mundo sem anestesia emocional. Mas esse mundo já estranho desmorona quando um estranho bate na porta da casa e comete um ato de violência que marca a vida de Francisca para sempre. A partir daí, ela vai lentamente mergulhando em um estado de distanciamento emocional profundo, como se tivesse desaprendido a ser humana. Só que o mais assustador é que ela continua funcionando como se estivesse tudo bem. Alimenta, cuida, interage, mas tudo com aquele olhar vazio, como se a alma tivesse se apagado. O filme é todo em preto e branco, que traz uma certa frieza e um silêncio opressor. Quase não tem trilha sonora, apenas um som de natureza, passos no chão, barulhos sutis que criam um clima de isolamento absoluto. É como se o tempo ali dentro não seguisse as regras do nosso mundo. Tudo acontece devagar, mas cada cena tem um peso emocional enorme. A história não se explica, ela não entrega respostas fáceis. Você vai precisar juntar as peças e mesmo assim, talvez você termine o filme com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa, The Eyes of My Mother é uma jornada pelo lado mais sombrio da solidão, da infância marcada por trauma e da perda de empatia. Mas eu já aviso você, aqui o filme é mais psicológico, não espere sustos, demônios ou sangue escorrendo em exagero. O horror aqui é íntimo, contido e talvez por isso mais chocante ainda. Francisca não é uma vilã no sentido tradicional, ela é uma sombra de alguém que já foi humano. E o mais assustador é perceber que tudo que ela faz com calma, sem ódio e sem remorso. E se um homem de fé, alguém que dedicou a vida a ajudar os outros, de repente se tornasse algo que a sua própria religião condena? Essa é a provocação central de Thirst, um filme sul-coreano dirigido pelo aclamado Park Chan-wook, o mesmo responsável de Old Boy. E como já era de se esperar, o filme não segue por caminhos óbvios. Bom, gente, essa história me surpreendeu, tá? Aqui a gente conhece um padre católico devoto que se voluntaria para participar de um experimento médico com o objetivo de ajudar a encontrar a cura para um vírus mortal. Mas algo dá errado, e muito errado, e o resultado é que após o procedimento ele volta à vida diferente. Agora ele é um vampiro, só que ao contrário do que a gente está acostumado com vampiros clássicos. Thirst usa o mito para levantar dilemas morais muito profundos, que eu gostei muito dessa parte. Será que ele continua sendo um homem de fé? Ele ainda é bom? Ou a sede de sangue é mais forte do que qualquer princípio? À medida que o tempo passa, ele começa a perceber que seus desejos, antes negados por conta da vida religiosa, agora emergem com força total. Desejo físico, desejo de liberdade, desejo de viver intensamente. É aí que ele se envolve com a esposa do seu melhor amigo de infância, uma mulher que vive oprimida em um casamento sufocante e que encontra nele a chance de libertação. Mas o que começa com uma paixão logo se transforma em obsessão, violência e tragédia. Thirst é um filme ousado que mistura gêneros com maestria, como ser romântico e grotesco ao mesmo tempo, e é isso que me chama muita atenção nesse filme. Mas atenção, esse não é um filme de terror fácil, ele exige envolvimento, reflexão, e ele questiona o que é certo e o que é errado, o que é pecado, e se existe redenção para alguém que já cruzou
todos os limites. Se você procura um filme de vampiro diferente de tudo que você já assistiu, que mistura moralidade, desejo e tragédia, é uma experiência intensa e provocadora, e eu tenho certeza que vai ser inesquecível para vocês. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue explicar o que é? É exatamente essa angústia que A Cor que Caiu do Espaço provoca. Um horror que não tem uma forma definida, mas que corrói tudo ao seu redor. O filme é baseado numa das histórias mais conhecidas de H.P. Lovecraft, um mestre do horror cósmico, e foi dirigido por Richard Stanley, marcando seu retorno aos cinemas depois de quase 2 décadas afastado. Aqui a gente acompanha a família Gardner, que se muda para uma fazenda isolada no interior da Nova Inglaterra. A vida parece tranquila até que um meteorito cai nos arredores da propriedade. Só que não é um meteorito qualquer, ele brilha com uma cor que ninguém consegue descrever, literalmente, uma cor que não existe no nosso mundo, e a partir dali tudo muda. O solo começa a se deformar, os animais agem de maneira estranha e as plantas crescem de forma absurda, bonitas por fora, mas podres por dentro. E o mais assustador, as pessoas também começam a mudar. Aos poucos, a sanidade da família vai se desfazendo, como se aquele colorido estivesse contaminando a realidade. A presença alienígena aqui não é uma criatura com garras ou dentes, é uma força incompreensível que atua num nível quase espiritual, algo que desafia a lógica humana. Esse é o verdadeiro terror cósmico de Lovecraft, um medo do desconhecido absoluto, do que não pode ser explicado, do que vai muito além do nosso entendimento. Visualmente, o filme é um espetáculo. As cores são hipnóticas e as mutações, tanto da natureza quanto das pessoas, são bizarras, grotescas e fascinantes. A Cor que Caiu do Espaço não é sobre uma família enfrentando um evento estranho. É sobre a fragilidade da mente humana diante do inexplicável, sobre como a realidade pode se romper sem aviso e como algo aparentemente bonito pode esconder uma força destrutiva que consome tudo. É um filme lento em alguns momentos, mas eu achei até que legal, especialmente se você gosta de horror atmosférico, ficção científica sombria e sensação inquietante mesmo depois do final do filme. Se você curte Lovecraft, então, nossa, isso aí é praticamente obrigatório. Se você nunca viu nada desse autor, essa pode ser uma excelente e perturbadora porta de entrada. Imagine que você muda com a sua família para uma casa nova no interior, cercada por tranquilidade. Tudo parece perfeito, até que você começa a ouvir vozes. E essas vozes começam a mudar quem você é. É assim que começa The Devil's Candy, um filme que mistura arte, possessão e loucura de um jeito pesado e hipnotizante. A história acompanha Jesse, um pintor apaixonado por heavy metal, que se muda com a sua esposa Astrid e a filha Zoe para uma casa antiga, buscando paz e inspiração para o seu trabalho. Mas o que ele encontra lá é bem diferente disso. Logo depois da mudança, o Jesse começa a ser tomado por uma estranha obsessão. Ele pinta quadros sombrios e grotescos, como se algo tivesse guiando as suas mãos. E de fato tá, uma presença maligna se manifesta através da arte, distorcendo a sua mente e aproximando ele cada vez mais do abismo. Paralelamente, a gente conhece o Ray, um antigo morador da casa, um homem perturbado, atormentado por vozes demoníacas desde criança. Bom, ele acredita que precisa sacrificar as crianças doces, os tais doces do diabo, para calar as vozes que tá consumindo ele. E agora ele tá de volta e a Zoe pode ser o próximo alvo. O que torna The Devil Candy tão marcante é como ele trabalha o terror de forma simbólica e emocional. A luta entre Jesse e o mal, que tenta possuí-lo, não é só externa, é uma batalha interna entre o amor pela sua filha e a escuridão que ameaça dominá-lo por completo. O filme é cheio de momentos de tensão que eu gostei muito, porque ele não abusa dos sustos fáceis. Ele prefere construir um medo com calma, usando sons abafados, uma atmosfera mais pesada e uma trilha sonora carregada de guitarras distorcidas que combinam perfeitamente com o tom do protagonista. A gente acaba se importando bastante com os personagens e torce por eles. A gente sente a pressão aumentar conforme o mal se aproxima. E isso torna a ameaça ainda mais angustiante. E o mais interessante, o filme também discute o papel do artista e do limite entre a inspiração e a loucura. Às vezes o terror mais assustador não vem do sobrenatural, mas da própria mente humana. Sandmouth é o tipo de filme que te prende não pelos sustos, mas pelos desconfortos, pela inquietação que cresce devagar
até te engolir por completo. A história gira em torno de Mouse, uma jovem enfermeira recém-convertida à fé católica que começa a trabalhar como cuidadora de uma mulher chamada Amanda, uma ex-dançarina doente terminal, com uma personalidade intensa, debochada e totalmente oposta à rigidez religiosa de Mouse. Mas a Mouse não tá ali apenas para cuidar do corpo da paciente. Na sua mente, ela foi enviada por Deus para salvar a alma da Amanda, mesmo que isso vá contra a vontade da própria mulher. E é aí que a linha entre fé e fanatismo começa a se desfazer. Mouse passa a ter visões e sente a tal presença divina tocando o seu corpo, guiando as suas ações, e ela acredita que está em uma missão sagrada. Mas a pergunta que o filme nos faz o tempo todo é se isso tudo é real ou se é um reflexo da solidão, do trauma e talvez também da danificação mental de alguém completamente quebrado por dentro. A narrativa é contida, mas é profundamente densa, e a câmera acompanha de perto todos os gestos, os olhares, o silêncio, e isso pega muito no filme. Tudo isso calculado para colocar a gente dentro da cabeça da Mouse, e conforme ela afunda na sua própria obsessão, a gente vai junto com ela nessa viagem doida. Você já ouviu falar das catacumbas de Paris? Quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos repletos de ossos, segredos e histórias esquecidas. Agora imagina se alguém resolvesse entrar, sei lá, talvez em busca de um tesouro místico, e descobrisse algo muito, mas muito pior. As Above So Below começa com uma aventura arqueológica e termina com um verdadeiro pesadelo existencial. A protagonista Scarlett é uma arqueóloga obstinada, inteligente e completamente determinada a encontrar a Pedra Filosofal, o lendário objeto capaz de curar doenças e transformar metais em ouro. Mas o que era apenas uma busca histórica rapidamente vira uma jornada ao inferno quando ela reúne um pequeno grupo de exploradores urbanos para descer nas profundezas das catacumbas. E o que eles encontram lá embaixo vai muito além de ossos e escuridão. À medida que eles avançam nos túneis estreitos e cheios de labirinto, o grupo começa a ver coisas. Eles também ouvem vozes, revivem memórias dolorosas, é como se aquele lugar lesse a alma de cada um e transformasse os seus piores traumas em realidade. O interessante aqui é que o filme mistura estilo de found footage como se fosse tudo filmado por eles mesmos, com uma mitologia rica, cheia de simbologias, alquimia e referência ocultista. E o título já entrega o tom do filme, assim como é acima, é abaixo. Uma coisa que entrega que o mundo interior e exterior são espelhos um do outro. Em outras palavras, eles não estão só explorando as catacumbas, eles estão descendo dentro de si mesmo. A ambientação também nas catacumbas reais de Paris adicionou um peso imenso no clima desse filme. Você sente a claustrofobia, o ar rarefeito e também o desespero crescente, e mesmo com alguns momentos de terror mais previsíveis, o que realmente prende é a atmosfera de paranoia e confusão. Cada personagem é confrontado por um arrependimento, uma culpa, um erro do passado, e parece que só vai sair dali vivo quem aceitar o próprio inferno pessoal. As Above So Below não é perfeito, tá? Alguns críticos apontam falhas nas atuações e no ritmo também, que em partes eu concordo, mas ainda assim o conceito é forte o suficiente para te deixar imerso no filme. E se você tem medo de espaços fechados, de se perder ou de encarar os seus demônios internos, se prepara, porque esse filme é um mergulho psicológico, filosófico e muito sombrio. E se você curte filmes que misturam aventura, horror psicológico e um toque de ocultismo, esse é um prato cheio para você. Mas vai com a mente aberta, tá? Porque no fim, talvez a pergunta não seja como sair das catacumbas, e sim o que você deixou enterrado dentro de si mesmo. Se você já ouviu falar de Ape Man, provavelmente você já ouviu gente dizendo que é confuso, lento ou subestimado. Mas a verdade é que esse é um daqueles filmes que quanto mais você pensa nele, mais perturbador ele se torna. E tudo começa com um momento ambientado nas montanhas, onde um grupo de turistas encontra uma caverna antiga com um som estranho e algo que nunca deveria ter sido acordado. Anos depois, já nos Estados Unidos, somos apresentados a James, um ex-policial que carrega uma tragédia pessoal. Quando a filha de uma amiga desaparece misteriosamente, ele decide investigar e o que parecia ser apenas um caso de adolescente rebelde se transforma num mergulho assustador em lendas urbanas, cultos secretos e também forças invisíveis que se alimentam do vazio humano.
O centro dessa trama é a figura do Ipti-Man, uma entidade que, segundo o mito, aparece para aqueles que o invocam, uma espécie de espírito que não só assombra, mas se infiltra no pensamento, fazendo as pessoas enlouquecerem aos poucos. O filme acaba brincando com esse conceito de lenda urbana, tipo a loira do banheiro, sabe? Mas vai muito além, tá? Ligando tudo com uma seita filosófica que prega a ideia de que o vazio é a chave para a transcendência. E é aí que The Ipti-Man começa a se destacar. Não é só um filme de terror, mas é uma história sobre o poder do pensamento, a perda da identidade e também o medo existencial de não sermos reais, de sermos apenas ecos, fantoches dentro de um universo sem sentido. Visualmente o filme é sombrio, denso e propositalmente desorientador. A narrativa é fragmentada e cheia de simbolismo e parece esconder mais do que ela mostra. Mas isso é parte da proposta. Você, assim como o protagonista, vai sendo puxado pro quebra-cabeça, onde nada é exatamente o que parece. E o James é um personagem carismático e bem quebrado. É um típico herói que tenta resistir ao tal horror, mas que talvez nunca tenha tido controle sobre nada. The Ipti-Man não foi também uma coisa que eu lembrei aqui, tão bem promovido e por isso passou despercebido por muita gente. E aí, qual desses filmes te deixou mais curioso? Do terror cósmico ao psicológico, de rituais antigos a cultos urbanos, essas histórias provam que o medo não tem uma forma única, ele pode estar em qualquer lugar. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Gente, só um recadinho rapidinho antes que eu esqueça. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, e se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. Qualquer apoio já me ajuda demais. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.